Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a última parte do Brasil colônia, que é conhecido como período joanino, né, onde é que algo muito inusitado acontece no Brasil durante o século XIX, que é quando uma coroa europeia vem parar aqui na América e o porquê disso e as consequências disso eu vou explicar para vocês nesse vídeo de agora, tá? Então, esse episódio, que é o período joanino, também conhecido como episódio da vinda da corte, eu vou explicar para vocês. Só lembrando, né, as fases que a gente tem do Brasil colônia, ou todos os conteúdos que nós temos nesse período do Brasil colônia que vai lá de 1500 até 1822. Né? Então, tudo isso são coisas que já foram estudadas nos vídeos anteriores. Né? A gente tem o Brasil pré-colonial, quando Portugal não dava a mínima para o Brasil, né? O período das capitanias hereditárias, do governo geral, o ciclo do açúcar, com a sociedade açucareira, né, o período da União Ibérica, onde é que o rei da Espanha se torna também rei de Portugal, que você tem o período da invasão holandesa, o processo de interiorização do Brasil com os bandeirantes, o ciclo do ouro com o desenvolvimento de Minas Gerais, troca capital para o Rio de Janeiro, sociedade urbana, mobilidade social, as revoltas nativistas, né, que eram revoltas regionais que não queriam separar o Brasil ainda de Portugal, os movimentos emancipacionistas, que são as primeiras revoltas que querem que o Brasil se torne independente de Portugal, né, em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, e agora a gente tem o período joanino, que é a última parte, a última etapa desse Brasil colônia. Agora, esse período joanino, ele está relacionado com algo que aconteceu na Europa, né? Especialmente com aquele personagem que aparece lá em cima, que é chamado de Napoleão Bonaparte. Então, o que aconteceu? Napoleão, durante a fase do Império, porque ele tem duas fases diferentes do governo dentro da França, né? Ele tem a fase do consulado e a fase do Império. Durante a fase do Império, ele começa a expandir as fronteiras francesas, começa a entrar em guerra com outros países. O problema é que ele entra em guerra com a Inglaterra. E a Inglaterra, deixa eu circular ela aqui no mapa, a Inglaterra é uma ilha. E não só ela é uma ilha, como ela tem uma das melhores marinhas de todas. E o Napoleão ele tenta enfrentar a marinha inglesa na Batalha de Trafalgar em 1804 e acaba sendo derrotado. Então, para enfraquecer a Inglaterra, ele decreta o chamado bloqueio continental. Né? O bloqueio continental ele é representado aqui por essa linha roxa que você tem aqui. Qual que é a ideia do bloqueio continental? Napoleão utiliza a força do seu exército para impedir que os países europeus comercializem com a Inglaterra. A proposta é simples: você para de comercializar com a Inglaterra ou eu vou invadir você. Se você continuar comercializando com a Inglaterra, eu, Napoleão, vou usar o meu exército para invadir você, então você tem que parar de comercializar com a Inglaterra. Só que aqui a gente tem dois países que eles acabam furando o bloqueio continental, né? Um país vai ser Portugal, e isso tem a ver com a história do Brasil, porque Portugal, na verdade, estava numa situação bem complicada, né? Portugal aqui no mapa, do lado da Espanha, que já tinha sido invadida por Napoleão, né? Portugal era um país pequeno que era muito dependente do comércio com a Inglaterra. Então Portugal dependia desse comércio com os ingleses. Por outro lado, Portugal estava a um passo de ser invadido pelo exército de Napoleão, que poderia utilizar as forças dele aqui na Espanha para invadir Portugal, que ia ser muito fácil fazer isso. Então, Dom João VI, o rei de Portugal, ele estava em dúvida, né? De um lado, ele tinha o maior gênio militar de todos os tempos dizendo não comercialize com a Inglaterra. Do outro lado, você tinha a Inglaterra dizendo ou você comercializa com a gente ou a gente bombardeia você, tá? Então, Portugal estava nessa situação, né? Ele vai acabar furando o bloqueio continental. E o outro país é a Rússia, né, que quando fura o bloqueio continental, provoca a invasão de Napoleão lá na Rússia, que vai ser o fim de Napoleão, mas isso a gente estuda em um outro período. Durante esse período, Portugal era governado por esse sujeito que aparece ali do lado, né, que é chamado de Dom João VI. Né? Dom João VI, ele era um governante que ele era tímido, né? Ele era casado com a Carlota Joaquina, não um casamento muito feliz, porque ela tentou matar ele umas duas vezes para dar o golpe nele. Ele era extremamente avesso a qualquer coisa de higiene, né? No tempo que ele ficou aqui no Brasil, nos quase 15 anos que ele ficou aqui no Brasil, ele tomou 2 banhos só e todos por ordem médica. Né? Um cara que era acima do peso, extremamente medroso, tinha medo de escuro, de trovão, tinha medo de tomar banho de mar por causa dos sirizinhos. E ele estava nessa disputa, né, governando Portugal e com essas grandes potências em volta. Então, quando Napoleão manda para ele o aviso, ó,
você não pode comercializar com a Inglaterra, né, ele recebe uma resposta da Inglaterra dizendo que ele tinha que comercializar, tinha que continuar comercializando com os ingleses, e caso fosse necessário, a Inglaterra iria ajudar ele numa fuga. Então, o Dom João VI ele acaba furando o bloqueio continental, né, ele aproveita as falhas de comunicação que existiam naquele tempo, o tempo de demora que existia para que as comunicações chegassem, né, e continua comercializando com a Inglaterra. Quando Napoleão fica sabendo disso, né, ele envia uma tropa para invadir Portugal. E Dom João VI, então, com o auxílio da Inglaterra, ele faz algo, um plano que já tinha sido arquitetado pelos portugueses com a ajuda dos ingleses. Dom João VI pega a sua família, e não só a sua família, ele pega praticamente toda a corte portuguesa, todos os nobres que formavam a elite, a aristocracia portuguesa, coloca esses caras em navios de carga ingleses, ele raspa os cofres de Portugal, pega os livros das bibliotecas de Portugal, pega todo o dinheiro, todos os tesouros, pega todas as pessoas da aristocracia e foge de Portugal com a ajuda da Inglaterra em direção ao Brasil. E com isso, acontece algo inédito na história. Pela primeira vez, um monarca europeu coloca os seus pés em um território colonial. Mas mais do que isso, aconteceu uma transferência da corte. A corte portuguesa, agora ela vem parar aqui no Brasil e vai tentar governar o império todo a partir do Brasil. Então o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser o centro do Império Ultramarino Português. Essa viagem foi um caos, né? Os navios eles não eram preparados para receber pessoas, eles eram navios de carga, teve infestação de piolhos no navio, tiveram que raspar a cabeça de todo mundo, né? O pessoal passou mal, mas por incrível que pareça, não existe relato de morte, né, de um tripulante nessas viagens. E quando Dom João VI chega aqui no Brasil, depois de 54 dias de viagem, ele faz primeiro uma parada em Salvador. E ali em Salvador, ele faz uma parada que Laurentino Gomes, né, um historiador, um jornalista que escreveu sobre 1808, ele disse que foi uma parada que provavelmente foi pensada, foi estratégica, porque Salvador tinha sido a capital brasileira. E quando ele para em Salvador, ele assina um dos documentos mais importantes da história do Brasil, que é a abertura dos portos às nações amigas de Portugal e Algarves. O que quer dizer isso? O Brasil agora podia comercializar com outros países além de Portugal. Ele podia comercializar com os países que eram amigos de Portugal, na prática, a Inglaterra. O que esse documento tem de importante? Com esse documento, o Brasil deixa de estar submetido ao Pacto Colonial. O Pacto Colonial era o acordo que existia entre Portugal e Brasil, no qual o Brasil tinha que comercializar exclusivamente com Portugal. Mas como Portugal agora tinha sido invadido, ele pode comercializar com outros países, o que dá uma liberdade econômica maior para o Brasil. E em 1810, Dom João VI assina já no Rio de Janeiro, né, um acordo que é chamado de Tratados de Comércio, que fixa os impostos para os produtos que vinham de fora do Brasil. Todo mundo pagava 24% de imposto, menos a Inglaterra, que pagava 17%, porque na verdade a vinda da corte para cá tinha um interesse inglês por trás, porque os ingleses queriam comercializar com o Brasil sem passar por Portugal. Então tudo isso era interessante para os ingleses, porque assim eles podiam comercializar com um país muito grande, que era o Brasil, sem ter Portugal como intermediário, e esse tratado de comércio acabou privilegiando a Inglaterra. E em 1816, já depois da derrota de Napoleão, o Dom João VI ele assina um documento que faz com que o Brasil seja o centro do Império Ultramarino de Portugal e Algarves, né, fazendo com que o Brasil deixe de ser uma colônia e passe a ser o centro do Império. Ele fez isso, na verdade, para poder participar do Congresso de Viena, né, ele queria pegar alguns territórios de volta e tal, não deu muito certo, né, essa pretensão dele, mas com isso o Brasil passa a ser o centro do Império Ultramarino Português. E durante o período onde é que Dom João VI esteve aqui, várias mudanças aconteceram no Brasil, porque o Brasil agora deixa de ser só uma colônia. O Brasil agora ele é o centro do império, ele tem um monarca aqui. Mais do que isso, você tem toda uma corte europeia, toda uma nobreza, toda uma elite portuguesa que está aqui no Brasil. E o Brasil precisa funcionar por conta própria, sem depender de Portugal agora. E isso vai provocar uma série de mudanças, uma série de desenvolvimentos que vão acontecer aqui no Brasil. Por exemplo,
né, você tem uma centralização política maior no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era uma cidade muito bonita de longe, mas péssima de viver de perto, por causa de problemas de higiene, problemas sanitários, né, esgoto a céu aberto, todas essas coisas, ele passa a se modernizar, porque agora ele é o centro da administração de todo o império. E o Rio de Janeiro ele passa a ter um destaque cada vez maior na administração desse império português. Né? O Dom João VI ele funda em 1808 o primeiro banco da nossa história, né? Que é o Banco do Brasil. Então, a primeira vez que você tem um banco aqui no Brasil foi por causa da vinda da corte. Né? Eles trouxeram de Portugal para cá 2 máquinas de imprensa. E você aqui no Brasil, agora você começa a ter um jornal oficial. Tá certo que esse jornal só podia falar bem do Dom João VI, né, que era uma imprensa oficial chapa branca, que não podia questionar o governo e tal, mas você tem jornal, você tem imprensa circulando no Brasil pela primeira vez. Né, você tem abertura de estradas, porque até 1808 o Brasil ele tinha uma proibição de construção de estradas entre diversas regiões, que fez com que o Brasil fosse um arquipélago de regiões. Então você não tinha unidade territorial. Você tinha Rio Grande do Sul, você tinha a região das Minas Gerais, você tinha o Nordeste, você tinha Maranhão, mas você não tinha interligação entre essas regiões. E com a vinda da corte, você começa a ter uma abertura maior de estradas para interligar essas regiões aqui. Além disso, você suspende a proibição de ter indústrias aqui no Brasil, né? Especialmente indústria de pólvora, né? Para evitar que os caras fabricassem bombas e armas, né? E vidros ou outros produtos de luxo, porque tudo tinha que ser comprado de fora. E agora você vai poder fabricar essas coisas aqui no Brasil. Além disso, existe um desenvolvimento cultural que acontece aqui no Brasil com a vinda da corte. Né? Brasileiras começam a imitar hábitos das mulheres europeias, se vestir como elas, se comportar como elas. Brasileiros começam a imitar os hábitos dos homens europeus. Você começa a ter ópera, você começa a ter teatro. Veio para cá uma missão artística francesa, né, da qual você tem um dos pintores que retratou boa parte do Brasil colonial, chamado de Debré, o Rugendas. Então esses caras, eles fazem parte dessa missão artística que foi responsável pelo desenvolvimento cultural do Brasil. Então o brasileiro, que era uma colônia atrasada, ele começa a passar por um processo de modernização cultural, imitando hábitos europeus, né, por causa de todo esse processo da vinda da corte. Né? E uma outra característica importante é que Dom João VI ele vai tornar obrigatório o uso de uma língua portuguesa oficial, porque até então, em algumas regiões do Brasil, não se falava português, né? Se falava Ningatu, que era uma mistura de um português galego com línguas indígenas, mas o português oficial vai começar a ser adotado a partir, né, da vinda da corte para cá. Agora, qual que é a importância da vinda da corte para cá? A vinda da corte trouxe para o Brasil uma noção de autonomia que o Brasil não tinha até então. O Brasil era muito dependente de Portugal, mas com a vinda da corte, com a vinda de Dom João VI e com todas essas mudanças que foram explicadas um pouquinho atrás, fez com que o Brasil começasse a ter uma liberdade maior, uma independência econômica maior, uma autonomia maior. E essa autonomia é um processo que começa com a vinda da corte e depois ele vai culminar com a independência. Ou seja, a vinda da corte e todas as mudanças propiciadas pela vinda da corte, elas plantam as sementes da independência do Brasil que vão ser colhidas mais tarde, em 1822. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, que é extremamente importante para a história do Brasil e também é muito cobrado no Enem e em vestibulares, a minha sugestão que fica para você é você saber mais lendo esse livro aqui do Laurentino Gomes, né, o livro do jornalista que eu falei antes, que escreveu sobre 1808, né, as mudanças todas que aconteceram. Ele conta toda a vinda da corte para cá, os personagens envolvidos, né, ele fala muito sobre as mudanças que aconteceram aqui no Brasil e ele faz isso com uma linguagem acessível, né? Então esse livro aqui eu super recomendo que você leia. Se você não quer ler esse livro grosso aqui, né, que é a versão completa, você pode ler essa versão aqui, que é a versão menor, na versão juvenil, tá? Que é a versão mais simples, que tem os principais detalhes aqui, né, dessa vinda da corte. Então, super recomendo que você leia um desses dois livros aqui,
né, que vai ajudar você a entender melhor por que nós somos do jeito que nós somos e qual que é a importância da vinda da corte em 1808 para cá. Beleza, pessoal? Fica essa sugestão para vocês. Abraço!